Amém. Vamos para frente, né? A palavra de hoje é assim: andai nele. Fala assim, Berg, os irmãos aí atrás, ó, andai nele. Dá uma bronca nele, você falou mansinho demais. Assim, andai nele. Fala você também, Max, não é? Fala para o seu irmão aí, andai nele. Esse é o tema da palavra hoje, né? Então vamos desenvolver um pouco mais. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, nos diz assim, ó. Primeiro eu vou passar a versão aqui da tradução da Bíblia chamada NVI, que é a Nova Versão Internacional. É uma das que eu mais uso, que eu mais gosto, né? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Certo? Só que agora eu quero ir para outra tela, na revista e atualizada. Que eu gosto mais nesse versículo aqui, essa tradução aqui, eu acho que ficou melhor, né? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Amém? Então, vamos primeiro aqui para andai, né? O que é andar? Primeiro, né, eu olhei no dicionário, diz que andar é o mesmo que caminhar. Faz sentido, Berg? Segundo, fazer o próprio caminho. Certo? Ou seja, trilhar uma rota, né? Terceiro, progredir. Então, olha só, vamos voltar para esse texto aqui, né? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim progrida nele, assim caminhe nele, certo? Ainda fala mais aqui, ó, viver assim, na outra tradução falou, né? Assim viva nele. Amém? Ou seja, nós vamos progredir. Quem é esse nele aqui? Jesus. Então eu preciso progredir em Jesus, certo? Mas olha só como que Paulo fala. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, como é que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo? Como nós recebemos Cristo, o Senhor? Todo mundo sabe, né? Já nasceu de novo, né? Então você já passou por esse processo, né? Como nós recebemos Cristo Jesus, o Senhor? Basta ir para Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, eu sou salvo, certo? Eu recebi Cristo Jesus pela fé. Ou seja, a graça me trouxe a salvação, o favor. É o que eu falei agora há pouco, né? No tempo da graça agora, primeiro Deus te traz o favor, certo? Para depois você andar nele. Amém? Então, olha só, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, dessa mesma maneira, da mesma maneira que eu recebi Cristo Jesus, o Senhor, da mesma maneira que eu recebi Cristo Jesus pela graça, assim eu preciso andar agora na graça. Da mesma maneira que eu recebi Cristo Jesus pela fé, eu preciso agora andar na fé. Nós sabemos que a graça é a porta que entra para a família de Deus. E a fé é a chave dessa porta. Então é pela graça que nós entramos na família. Certo? Salvação não é questão de obras, né? Eu vou fazer tal coisa, eu vou me comportar de tal maneira e o Senhor vai me aceitar e eu serei salvo. Não. É uma questão de família. Ou seja, nós precisamos nascer na família de Deus. E nós nascemos na família de Deus, favor imerecido, graça de Deus. E a fé é a chave que abre essa porta e nós entramos na família dele. Amém? Então o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses é o seguinte: assim como você entrou na família de Deus, assim como pela graça de Deus e pela fé, você abriu a porta e entrou na família, da mesma forma, agora você precisa andar nele, você precisa progredir nele, você precisa levar a sua vida, certo? Debaixo da graça e debaixo do favor, debaixo da fé de Deus, de Jesus. Amém?
o processo não terminou quando nós recebemos Jesus. O processo iniciou, né? Aqui no louvor, tá muito bonitinho aqui, né? Os menininhos, uma hora eles adoram, outra hora eles querem enfiar o dedo na tomada, outra hora eles ficam correndo para lá, ficam correndo para cá, né? Deixa os bichinhos, né? Deixa os meninos, bênção demais, né? As criancinhas têm um perfeito louvor, né? Mas quando nós recebemos Cristo Jesus, nós somos como criancinhas, certo? Então nós precisamos progredir nele, ou seja, nós precisamos crescer nele, nós precisamos amadurecer nele, nós precisamos receber o conhecimento, o discernimento, a instrução do Senhor para caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade dele para você é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. A mais ruinzinha da vontade dele é boa. A mais fraquinha, né? Então vamos lá. Então, como recebemos o Senhor Jesus Cristo? Pela graça e mediante a fé. Então, Paulo está instruindo da mesma maneira em que recebemos a Jesus, também devemos levar a nossa vida adiante, andando nele. Como recebemos Jesus pela graça e por meio da fé, também devemos andar pela graça e por meio da fé em Cristo. Amém? Porque a Bíblia sempre explica a própria Bíblia. Não é isso? Então, olha só. Paulo detalha ainda mais como é esse andar em Cristo, como é esse andar na fé e na graça de Jesus, né? No próximo versículo, versículo 7. Então, Gálatas 2, 7. Enraizados, está aqui? Está não, né? Enraizados, já ouviu falar essa palavra aí, Nina? Já, né? E edificados nele. Ou seja, estava falando assim, ó, como vocês recebestes, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Continua, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então agora Paulo entra em mais detalhes, dizendo assim, ó, como é que você vai andar nele? Certo? Primeiro, você tem que andar fortalecido, progredindo na graça e na fé, certo? E para essa progressão, você precisa enraizar, edificar e ficar firmado na fé. Da forma como fomos ensinados. No caso ali, os colossenses foram ensinados por Paulo, né? Nós hoje somos ensinados pela palavra, pela Bíblia. Vou avançar mais aqui, né? Como é que andamos em Cristo? Estamos tendo a escola MIV, né? Começou hoje, 10 da manhã. Quem conseguiu assistir lá? Né? Levanta a mão, deixa eu ver, quero contar. Não, brincadeira, né? É assim, você que não teve oportunidade de participar hoje cedo, né? Pois vá lá no YouTube, tá lá, aula 1, né? É muito importante. Eu fiz bem simplificado assim, bem didático, né? Depois eu assisti, eu gostei, sabe que eu gostei, né? E, sim, é uma aula importantíssima. A primeira nós falamos sobre espírito, alma, corpo, né? Desde Adão, o que aconteceu, entendeu? Para a gente entender bem. Que nas próximas, né? Nós vamos tentar desenvolver um pouco mais sobre a vida no espírito. E o texto básico que nós estamos trabalhando, nós nem lemos na primeira aula, mas é Gálatas 5, 25, se não me engano, né? Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Sabe? Esse parece que é o tema das cartas quase todas de Paulo. Falando assim, ó, você nasceu de novo, você agora tem o Espírito de Deus em você. O seu espírito renascido. Certo? Então agora você precisa andar no espírito. Amém? E o que Paulo está falando aqui nesse versículo é isso. Certo? Como recebeste Cristo Jesus, assim também andai nele, enraizados, edificados, firmados na fé.
certo? Como é que andamos em Cristo? Acabei de dar a resposta. Primeiro, vamos para o primeiro então. Enraizados nele. Certo? Fala assim, eu preciso estar enraizado em Jesus. O que é enraizar? Enraizar é fazer surgir uma raiz. É fortalecer com raízes. É tornar firme. É fixar. Estabelecer. Fazer uma pessoa ou uma coisa ser totalmente fundamentada. Enraizar. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de enraizar. Sabe por quê? É igual uma construção de um prédio. Vocês já viram a construção de um prédio? Um edifício de 10, 20 andares? Fica ali meses e meses e meses, né? Chegando caminhão, cimento. Aí você olha lá e vê aquele negócio, né? Fala, meu Deus do céu, essa construção não vai para frente, não é? Aí, o que ele está fazendo ali? Despejando aquele tanto de concreto? Enraizando, construindo fundações, certo? Então, olha só, para andarmos nele, andarmos em Cristo, a primeira coisa que Paulo nos orienta, certo? Isso não é simplesmente um pedido, né? Isso é basicamente uma determinação que ele está fazendo para os colossenses. Falou, vocês precisam criar raízes. Vocês precisam ser estabelecidos nele. Vocês precisam criar fundamentos, certo? Uma pessoa totalmente fundamentada nele. Certo? E muitas vezes a gente não gosta muito de enraizar, porque enraizar, quando você está enraizando, muitas vezes você não aparece, ninguém vê o que você está fazendo, certo? Mas o Senhor está trabalhando dentro do seu interior. Ele está te trazendo firmeza, certo? E como é que a gente enraiza nele? É o básico, né? Na palavra de Deus. Você vai na palavra, no relacionamento, certo? Então, andamos em Cristo quando estamos construindo as raízes da nossa nova vida. Então, enraizar é basicamente você ter Cristo, que é a rocha, certo? Estabelecido em você. Você está enraizado nele. Você lembra? Acho que foi semana passada que nós falamos, né, sobre Mateus 7. Aquele que ouve essas minhas palavras, as pratica, será semelhante a esse homem que construiu uma casa sobre a rocha. Vocês lembram disso? Né? Então, o que ouve a palavra e pratica a palavra, ele constrói a casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para andar nele é nos enraizar nele. Eu enraizo nele quando eu não tenho mais os meus padrões baseados no mundo, baseados no conselho do mundo, mas os meus padrões se tornam baseados na palavra de Cristo. Certo? Então, assim, enraizar é ter a rocha que é Cristo como a base de sustentação da nossa nova vida. Por exemplo, né? Vamos usar o exemplo de Filipenses 4,19, nós falamos agora há pouco, né? Certo? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Certo? Aí, às vezes, você está lá, chega lá amanhã, segunda-feira, né? Eu sou do tempo antigo ainda, que você, né? Eu sou do tempo que você tinha que fazer datilografia, você lembra disso? Né? Eu contei para você que eu trabalhei no banco, né? Mais uma vez, né? 35 anos dentro do banco, né? E quando eu comecei no banco, vocês lembram onde eu estava, que eu começo a contar as histórias e esqueço onde é que eu estava, né? Quando eu comecei no banco, eu fazia contrato. Aliás, era cédulas, né? Cédula de crédito rural. Eram 5 vias com carbono. Ou seja, você tinha 4 carbono e 5 folhas de papel. 9. Então, quando eu fui bater no computador a primeira vez, quase quebrei o teclado. Entendeu? Mas, tá vendo? Eu esqueci, eu estava falando isso aqui para quê, né? Aí, amanhã, né?
Entendeu? Olha só. Então suponha que amanhã você está lá, né? Batendo lá. Hoje não precisa, não, só encosta assim no celular, né? E vê lá o seu saldo. Na hora que você olha lá, tudo vermelho. Meu Deus, agora como é que eu vou pagar essas contas, né? Cheio de boleto aqui e o saldo vermelho aqui, né? Vermelho quer dizer negativo, né? Aquele Dzinho que tem na frente do saldo quer dizer que está devendo para o banco, né? Está negativo, né? Às vezes você olha para aquilo e aí você começa a imaginar tudo o que está no natural, certo? Mas você lembra da palavra, entendeu? Então, a sua base de sustentação da sua nova vida em Cristo não é mais o que você vê no natural. A sua base de sustentação interior agora é o que você vê na palavra. Então, você vai começar a confessar a palavra de Deus. Você vai começar a pegar Filipenses 4,19 e falar assim, o meu Pai. Você vai personalizar a palavra segundo a sua riqueza. Meu Pai é extremamente rico. O meu Pai não tem nenhuma limitação. Salmo 24, primeiro, diz que toda a terra é dele. Os animais são dele, tudo que pertence é dele. Então, esse é o meu Pai. E ele prometeu que ele há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Amém? Aí, quando você começa a confessar isso, você fica mais ousado, ele começa a te dar boas ideias, né? Negócios surgem na sua porta, você precisa de cliente na loja, o cliente aparece ali, entendeu? Né? Então, assim, as coisas começam a se mover. Por quê? Porque você está caminhando em fé, certo? Esse enraizados é enraizar em Cristo na fé nele, na palavra dele. Então, não nos sustentamos mais pelos padrões humanos. Nossa base de sustentação é aquele que é a palavra. Jesus é a palavra. João capítulo 1 diz assim, ó, no princípio era a palavra. Outra tradução diz, no princípio era o verbo. Ou seja, antes dele descer à terra, ele já era a palavra. Todas as coisas foram criadas por ele, porque ele é a palavra. Amém? Então a nossa base de sustentação é aquele que é a palavra. O Logos, a palavra em ação, o verbo vivo. Então a palavra de Cristo é o nosso fundamento. Como que eu enraizo? Quando eu vou para a palavra de Deus. Certo? Andar em Cristo é estar enraizado nele, tendo a palavra de Deus como a base de nossos pensamentos e convicções. Não andamos mais segundo os conselhos dos ímpios, da carne, das emoções ou dos sentimentos e desejos do velho homem. Agora nascemos de novo e a raiz é outra. Muitas vezes nós nascemos de novo, mas ainda tem ali um resquício, certo? A gente chama de carne. Por exemplo, vocês já viram isso, né? Quando vem uma chuva em um lugar, por exemplo, de terra, né? Aí vem uma chuva e empoça ali um lugar, certo? Por exemplo, tem uma piscina na sua casa, e aí vem aquela enxurrada e encheu a piscina, né? Aí depois você deixa a água da piscina embora, certo? Vai toda embora. Só que ao redor da piscina ali vai ficar aquele monte de matinho, de galhozinho, de sujeira, não é assim? Aquilo lá, basicamente, é os resquícios, para a gente explicar aqui, como os resquícios da carne, os resquícios da velha natureza. Você, quando nasceu de novo, você não tem mais uma natureza de pecado. Você recebeu a natureza de Deus. Só que os resquícios da carne ficaram impregnados, às vezes, na nossa forma de pensar, certo? Nossa forma de agir, né? E aí isso, muitas vezes, afeta as nossas emoções. E aí você fica ansioso, desanimado, triste, certo? Por quê? Porque são os resquícios do velho homem tentando controlar e dominar você. Mas quando você entende quem você é em Cristo, quando você está enraizado nele, quando vem esses sentimentos, essas emoções, que são sentimentos da carne, do velho homem que não está mais em você, aí você, peraí, esse aqui não sou eu mais. Eu agora tenho uma nova vida em Cristo. Eu estou enraizado nele, então eu vou para a palavra do Senhor. Então, por isso que é tão importante nós termos a palavra assim
ter tempo para meditar na palavra diariamente, entendeu? Para num versículo, num texto, né, e medita nele, coloca esse texto dentro de você, né? Eu falei para vocês que eu estou lendo João 50 vezes, né? Entendeu? Você lê 50 vezes, chega no final, você fala, rapaz, nem sei ainda, né? Hoje à tarde estava lá deitado, né? Porque ninguém é de ferro, né? Aposentado tem que deitar de tarde. Estava lá deitado, né? Rapaz, aí veio assim um monte de João capítulo 6, né? Não sei nem se é para pregar isso aqui para vocês hoje, né? João capítulo 6, qual que é a obra de Deus? João capítulo 6 fala assim, ó, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que do Pai foi enviado. Se a gente pensa que a obra de Deus é estar aqui na frente pregando, né? Glória a Deus, isso aqui é obediência. Isso aqui está à disposição, certo? Mas não adianta nada eu fazer isso aqui se eu não cumprir aquela primeira obra de Deus, que é crer naquele que do Pai foi enviado. Então o que é isso? É uma batalha na fé. Uma batalha na fé. E João capítulo 6, Jesus multiplicou os pães e peixes, né? Aí no outro dia ele vazou para o outro lado, né? Aí chegou do outro lado lá, as pessoas olhou assim, né? As pessoas que ficaram do lado anterior, né? Pô, cadê ele? Cadê ele? Aí foi todo mundo para lá, nos barcos, né? Chegou lá, viu Jesus. Ô Senhor, ô Senhor. Jesus olhou para eles assim. Acho que Jesus não leu aquele livro, né? Como ganhar amigos, como é que é o livro? Né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Jesus nunca leu esse livro, né? Porque ele olhou assim e falou, vocês estão aqui, é porque vocês, não é porque vocês viram milagres, estão querendo me seguir, é porque vocês querem comer pão, de graça. Uma lata assim, entendeu? Viu, Berg, você está aqui, não é porque você quer seguir Jesus, não, é porque você quer pão. Jesus falou assim, entendeu? Se eu falasse isso aqui para o Berg hoje, o Berg saía e nunca mais voltava. Se Jesus estivesse aqui hoje, eu vou falar para você, eu acho que, não sei nem se eu ficava também. Ele era direto, né? Estou dizendo assim, que você vai para João 6, Jesus começa a falar, vocês estão aqui porque vocês comeram pão e vocês querem mais pão, né? Ah, como é que nós vamos fazer a obra de Deus? Jesus falou assim, a obra de Deus é esta, que creia naquele que do Pai foi enviado. Mas Jesus começou a falar mais ainda, entendeu? Vocês não querem ir embora, não? Vai ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí todo mundo foi embora e falou assim, vocês não querem ir embora, não? Lá diz que vários que estavam seguindo Jesus como discípulos mesmo, sabe? Não os 12, né? Mas os outros, diz que vários vazaram, foram embora. Certo? Aí perguntou para os 12, e vocês, vão embora também? Acho que é nesse momento que Pedro fala, né? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Entendeu? O Senhor está procurando você, como esse Pedro, que diz assim, Senhor, o Senhor pode falar pesado, o Senhor pode pegar pesado, o Senhor pode corrigir, o Senhor pode, entendeu? Bater, né? Mas para onde eu irei, se só tu tem as palavras de vida eterna? Sabe, isso é você estar enraizado nele. Entendeu? Está enraizado nele. Quem está enraizado nele não fica cheio de milindro, vamos dizer assim, né? Ah, não olhou para mim. Ah, eu fui na igreja, o pastor não me cumprimentou, né? Rapaz, se fosse aqui com Jesus, eu falava para você, Jesus capaz que nem cumprimentava você. Né? Mas Jesus era bondoso, amoroso, né? Às vezes ele só não leu aquele livro da Jordana lá, mas... Então, olha só. Não seja guiado por suas emoções e por seus sentimentos, eles são enganosos. Seja guiado pela palavra. Mesmo que você esteja aí ansioso, que os seus sentimentos estejam refletindo uma ansiedade, um medo, uma preocupação, você nasceu de novo e a sua nova natureza, o espírito que nasceu, que você se tornou um espírito, e esse espírito veio de Deus, é o sopro de vida de Deus, certo? Ele tem uma outra forma de agir. Ele vai agir pela palavra. Por isso que você precisa colocar a palavra dentro do seu espírito. Por isso você precisa ler a palavra, meditar na palavra, entendeu? Mastigar essa palavra, né? Até que ela fique impregnada em você.
Vamos avançar aqui, né? Que eu estou enrolando, né? Então, olha só. Não andamos mais segundo os conselhos dos ímpios, da carne, das emoções ou dos sentimentos e desejos do velho homem. Agora nascemos de novo e a raiz é outra. É uma nova árvore. A raiz antiga precisa ser arrancada e destruída, enquanto a nova raiz precisa surgir e ser fortalecida, fixada, estabelecida em nós. Então nós precisamos estar enraizados nele. Ele é a rocha. Amém? Segunda coisa, como é que andamos em Cristo? Enraizados nele e edificados nele. Certo? Edificar é construir, como uma casa, certo? A palavra que Paulo usa aqui é opoikodômio, que quer dizer construir sobre, edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele. Ou seja, após ter o fundamento estabelecido, que é Cristo em nós, agora temos que construir a casa, nossa casa espiritual. Deu para entender? Complicado demais? Não, né? Lembra do prédio, né? Primeiro, estabelece fundações. Não é isso? Enraizar. Certo? Tem árvores que ela, para crescer, ela fica ali anos crescendo as raízes. Crescendo as raízes, certo? Esse tipo de árvore somos nós, os crentes, certo? Somos nós aqueles que nasceram de novo. Enraizar, né? Depois que está enraizado, tem raízes sólidas, firmes, nós somos edificados. Ou seja, nós começamos a construir a casa acima do fundamento que já foi posto. Nós começamos a construir a casa sobre a rocha, que é Cristo. Amém? Peraí, deixa eu voltar aqui. Escrevi uns negócios legais aqui, deixa eu ver se... Após ter o fundamento estabelecido, que é Cristo em nós, agora temos que construir a casa, nossa casa espiritual, edificando nossa casa espiritual, alimentando a árvore, certo? Assim, essa palavra que Paulo usa aqui em Colossenses 2,7 é a mesma que Judas, o meio-irmão de Jesus, que escreveu o livro de Judas, né? Só tem um capítulo, versículo 20. O versículo 20 de Judas fala assim, ó, edificando-se, porém, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A palavra lá é essa mesma aqui, ó, opoikodômio, ou seja, edificando, né? Então, edificar em Cristo, né? O que Judas está dizendo ali, né? No versículo 20, edificando-vos, porém, amados, na vossa fé santíssima, ou seja, edificando onde? Na fé, certo? Como? Orando no Espírito Santo. Ali ele está dando a resposta para o versículo 3 de Judas, que ele fala assim, ó, batalhardes diligentemente pela fé uma vez estabelecida e entregue aos santos. Ou seja, ele está falando assim, ó, você tem que batalhar pela sua fé. E no versículo 20 ele fala assim, ó, como é que você vai batalhar pela fé? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu sei que aparentemente não faz sentido, né? Pastor, como é que eu vou edificar a minha fé orando no Espírito, orando em línguas? Mas é isso que ele está dizendo. Edificando, você está construindo a sua casa espiritual. Ah, peraí. Aí tem uma palavra-chave, né? Você não está construindo a sua casa natural. Então, para fazer sentido da casa natural, você precisa de coisas naturais. Não é isso? Para crescer uma casa natural, você precisa de tijolo, cimento. Para você crescer naturalmente, certo? Você precisa de quê? Faculdade, botar algumas coisas assim. Não estou dizendo que não é importante, né? Você precisa trabalhar muito, é importante também, né? Mas muitas vezes você está edificando uma casa natural. E às vezes você constrói uma casa natural.
Mas o que nós estamos falando aqui é de você edificar a sua casa espiritual. Então você edifica a sua casa espiritual por meio do Espírito. Você não edifica a sua casa espiritual no natural. Por isso que a oração em línguas é tão importante. Quando você ora em línguas, certo? Não estou falando aquela oração em línguas que você ora aqui, né? Xarahama na socorro, entendeu? Aí o Márcio ali, que tem cara de judeu, né? Está entendendo lá em hebraico, né? Ou o outro está entendendo ali em alemão, né? Não, essa aqui é um dom, certo? Quando a pessoa fala e outra pessoa entende lá, é um dom de revelação. Quando você ora em línguas para edificação pessoal, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, acho que o versículo 4, né? Aquele que ora em línguas fala a Deus, visto que ninguém o entende. O que ora em outras línguas, versículo 2, né? Edifica-se a si mesmo. Ou seja, essa modalidade do dom de línguas está falando sobre edificação pessoal. Ou seja, a palavra lá é oikodômia, ou seja, você construir desde as fundações. Certo? É você, então você enraiza por meio da oração em línguas e você edifica por meio da oração em línguas. Mas a oração em línguas ela precisa estar unida com a meditação na palavra. Precisa estar unida com a adoração. Precisa estar unida com o jejum, que o jejum é como se... Lembra daquela piscina toda suja que eu mostrei agora há pouco, né? Então, o jejum vai limpando aquela piscina. Vai mortificando a carne e arrancando todas as sujeiras. Vai arrancando traumas do passado, vai arrancando conceitos errados. Entendeu? Amém? Então, assim, como é que andamos em Cristo? Enraizados nele, em Cristo que é a rocha. Segundo lugar, edificados nele. Edificado é construir, certo? A partir de um fundamento que já foi estabelecido, que é Cristo, a rocha. Terceiro lugar, confirmados na fé. A NVI fala que é firmados na fé, certo? Confirmados na fé. O que Paulo está dizendo aqui é sobre ações correspondentes ao que foi enraizado e edificado. Se eu estou enraizado em Cristo, se eu estou construindo a minha vida na rocha, que é Cristo, eu estou andando nele, certo? Agora eu preciso ser confirmado na fé. Em Tiago fala assim, ó, tenha de motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Tem uma tradução que fala por várias tentações, mas não está muito certo. O mais certo ali é por várias provações. Certo? Tende motivo de grande alegria. Você gosta de passar por provação, Nina? Mas Tiago fala assim, ó, tende motivo de grande alegria. Você fica alegre quando você passa por provação, Berg? Vou dizer para vocês assim, mesmo quando você está enraizado, mesmo quando você está edificado, você precisa ser confirmado, certo? Confirmado na fé. E a aprovação vem. Ah, pastor, então por que eu preciso enraizar e edificar se eu vou passar pela aprovação? Porque se você está enraizado e edificado, você tem motivo de grande alegria, porque você sabe que você vai sair do outro lado vencedor. Agora, se você não enraizou e não edificou, você se tornou aquela casa construída sobre a areia. Quando vem a aprovação, você não é confirmado. Eu peguei pesado agora, Marcos? Não é? Então, confirmados na fé. O que Paulo está dizendo aqui é sobre ações correspondentes ao que foi enraizado e edificado. É sobre os frutos que produzem essa árvore que foi enraizada em Cristo e bem alimentada pela verdade da palavra. Sabe, essa raiz, essa casa que foi edificada, certo? Com aquela água pura que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz o ensino. O Espírito Santo, que Jesus falou, né, que o Espírito Santo virá. Se eu não for, ele não pode vir. Mas fica tranquilo, que quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Então tem uma palavra que eu ia falar semana passada, mas não preguei, né?
Eu ia falar hoje de novo, não preguei ela de novo. Está lá guardada, né? Uma hora que fala assim, ó, como os crentes prosperam. Então, quando eu pregar, eu falo para vocês, né? Né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Você precisa estar enraizado, edificado, precisa estar confirmado nele. Certo? Aí você recebe a orientação do Espírito Santo. A Eliane falou agora mesmo aqui sobre Josafá. Vocês lembram disso? Que Josafá, ele não fez nada. Certo? Ele simplesmente adorou. Só que antes dele não fazer nada, antes dele adorar, ele recebeu a instrução do Senhor, por meio do profeta. Ele fala assim, ó, você coloca na frente, não foi assim? Como é que é o texto lá? Você coloca na frente os adoradores. Que você não faz nada. Deixa os adoradores, que eu batalharei a sua batalha. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, a orientação foi outra. Diga ao povo que marche. Pá, pá, mas o mar está aqui. Fala, diga ao povo que marche. E o povo marchou sobre o Mar Vermelho. Quando eles iam marchando, o mar se abria. O mar se abria, eles passavam. Certo? Então, assim, o segredo não é fazer como Josafá fez ou fazer como Moisés fez. O segredo é você ouvir a voz do Senhor. O segredo é você ouvir a instrução do seu pai. Amém? E quem está enraizado, quem está edificado nele, quem passa pela confirmação da fé, tem convicção do que o pai está falando. Olha só, muitas vezes esses frutos, nós estamos falando aqui, né? São... Que fruto? Deixa eu ler de novo aqui para a gente entender melhor, né? Quando nós fomos enraizados e edificados nele, certo? Nós produzimos frutos. Sobre os frutos que produzem essa árvore que nós nos tornamos, certo? Que foi enraizada em Cristo e bem alimentada pela verdade da palavra, ensinada pelo Espírito Santo, muitas vezes esses frutos foram gerados no deserto da vida. No deserto da vida. Ninguém gosta do deserto, né? Muitas vezes esses frutos são gerados, né, como diz o Luiz Hermínio, né, na peneira. Entendeu? Na peneira, né? Será que você vai sair na peneira? Também ninguém gosta da peneira, né? Mas quando estamos falando aqui de confirmados na fé, é o processo da aprovação da fé que todos nós passaremos. Certo? Só que assim, a gente olha e pensa, mas é muito sofrimento, muito não sei o quê. Não, a garantia que nós temos é que nós somos mais que vencedores. Então não precisamos ter medo, o que nós precisamos é enraizar nele, edificar nele e ser confirmado na fé. Amém? Muitas vezes esses frutos foram gerados no deserto da vida, foram forjados pelo fogo purificador. A aprovação da fé sempre vem. E é aí que a casa que foi construída fica firme ou desmorona e é destruída. Certo? Quando a aprovação da fé vem, se a casa foi construída sobre a rocha, a casa fica. Se a casa foi construída sobre a areia, a casa desmorona. Vou dizer para você o seguinte, ó, dar um conselho para você. Você nunca pode desistir. Fala para o seu irmão assim, ó, você nunca pode desistir. Mesmo que tudo ao seu redor esteja dizendo o contrário, fique firme na palavra. Tá? Mesmo que você olhe para sua conta lá e fala assim, está tudo negativo. O saldo aqui está muito menor do que as contas que eu tenho aqui, né? Mesmo que tudo esteja dizendo o contrário, fica firme na palavra. Mesmo que as suas emoções estejam lutando contra você. Sabe, parece que às vezes as nossas emoções são inimigas nossas, não parece? Mesmo que as suas emoções estejam lutando contra você, mesmo que elas pareçam suas inimigas, continue firme, batalhando pela sua fé. Adore ao Senhor no meio da tempestade. Medite na palavra, mesmo quando parece que não tem tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo de meditar na palavra, não tenho tempo de orar em línguas. Vai meditar na palavra, vai orar em línguas mesmo sem tempo. Entendeu? Eu falei para vocês quando eu era gerente de banco, né?
Eu não podia dar desculpa para o meu chefe. Ele não abriu o ouvido para ouvir desculpa, né? Jesus também não abriu o ouvido para ouvir desculpa, não. Sabia disso? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, até de noite, não sei o quê. Falei, então você vai ter que acordar de madrugada, né? Ninguém gosta, né? Né? Ou então é o seguinte, ou então você trabalha menos, né? Pastor Dave Robson já teve 3 aviões. Você sabe quanto custa um avião? Né? Milhões, né? E os aviões acabou de tanto ele viajar para lá e para cá e para cá. Chegou um ponto na vida dele que ele simplificou a vida dele de tal forma, porque quanto mais coisa ele tinha, quanto mais uma casona ele tinha, uma piscina cada vez tinha que ser maior, mais tempo ele tinha, mais trabalho ele tinha que fazer para sustentar aquilo tudo. Aí ele simplificou a vida dele, certo? Simplificou. Casa menor, não precisa mais de piscina, não precisa de avião, entendeu? Carrinho pequeno, velhinho, né? Mas agora eu tenho tempo de edificar minha fé, de enraizar em Cristo. Porque ele decidiu assim, ó, eu não vou trabalhar o que é temporal, eu vou trabalhar o que é eterno. Amém? Não estou dizendo para você deixar seu emprego, estou dizendo para você saber administrar o seu tempo, né? E investir naquilo que é prioridade na sua vida, que precisa ser meditar na palavra, orar em línguas, adorar o Senhor. Então, se você não tem tempo, tire essa palavra da sua boca e encontre tempo. Certo? Você tem tempo. Fala assim, Berg, eu tenho tempo. Fala assim, Gibeon, eu tenho tempo. Estou falando para eles assim, é para cada um de nós falar para nós mesmos, entendeu? Falar, eu não posso inventar argumentos, né? Eu tenho tempo, certo? Então, adore a Ele no meio da tempestade. Medite na palavra, mesmo quando parece que não tem tempo. Quando você está muito ocupado com outras coisas, encontre tempo para enraizar, edificar e confirmar nele. Não invista toda a sua vida nesse mundo, nas coisas passageiras. Invista seu tempo e energia em criar raízes. Invista seu tempo em edificar seu espírito. Ore muito em línguas, medite na palavra do seu Pai. Invista em adorá-lo. Não fique preso às emoções negativas e destrutivas. Confesse a verdade da palavra até que ela e você sejam tão unidos quanto a espada daquele valente Davi. Não largue a sua espada. Olha só, o versículo está aí, cadê? Está aí? 2 Samuel 23:10, né? Mas ele, parece que era Eleazar, né? O guerreiro de Davi, o valente Davi. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, certo? Então, assim, por que tem um detalhe desse na palavra, certo? Até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Sabe, você precisa ir para a palavra de Deus e até você ficar dormente, com sono. É melhor você dormir lendo a Bíblia do que você dormir sem ler a Bíblia. Certo? A espada aqui nos fala sobre a palavra de Deus. Então, a espada, ela precisa estar firmada em você. Certo? Quando surge uma situação na sua vida, você precisa ter a palavra arquivada dentro da sua memória, dentro da sua mente. Você precisa ter a palavra firmada dentro do seu coração. Amém? Então, para a gente terminar, né? Colossenses 2:3, né? Nele, ou seja, voltando ali 3 ou 4 versículos antes. Nele quem? Em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e de conhecimento. Nele tem tudo que você precisa para sair de uma situação difícil. Certo? No meio da tribulação, no meio da provação, nele estão escondidos os tesouros de sabedoria e de conhecimento que você precisa. Quando você olha para a conta lá vermelha, né?
Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que você precisa para que essa conta volte para o azul e que você não fique mais administrando escassez, para que você vá administrar a abundância do seu Pai. Amém? Então, ele depositou a semente dele próprio em seu espírito. Você e o Senhor são um. A sua batalha é a batalha dele. A sua provação é a provação dele. Teremos sim aflições nesse mundo. Você acha que nós teremos aflições nesse mundo? Mas o que está em você já venceu o mundo. Então a palavra para finalizar hoje é o seguinte, ó. Persevere. Não desista. Certo? Ouça o que você recebeu da palavra de Deus e a pratique. Construa a sua casa sobre a rocha. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és digno. Feche teus olhos, levante suas mãos e adora Ele. Ele abriu mão de sua glória, sangue no madeiro por mim. Me abençoou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele deu unção, cajado e paz. Pôs um anel no meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais e eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Ele deu, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais.
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Quando Eliseu recebeu ali o chamado de Elias para segui-lo, Eliseu fez isso aí, ó. Ele queimou as suas carroças, ele fez churrasco ali dos seus bois e ele seguiu Elias. Mas Eliseu, ele ficou mais de 20 anos seguindo Elias. Eliseu ficou mais de 20 anos enraizando e edificando. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás. O que Elias falava, Eliseu ouvia. O que Elias mandava fazer, Eliseu obedecia. Até que chegou um dia que Elias foi elevado ao céu e Eliseu foi estabelecido como profeta em Israel. Sabe, é o Senhor quem promove. É o Senhor quem promoveu Eliseu. É o Senhor quem vai te promover. Mas Ele te diz hoje: queima as tuas carroças, seja o que for que está te impedindo de enraizar nele, de edificar nele, de ser confirmado na fé. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você queimar suas carroças, no nome de Jesus. Totalmente teu, fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor traga força a cada um dos teus filhos. O Senhor traga, ó Pai, essa disposição, como a disposição que o Senhor colocou em Eliseu para queimar aquelas carroças.
Senhor, que o Senhor traga essa disposição para que possamos queimar as nossas desculpas nesse mundo, ó. E que possamos entrar profundamente no enraizar em Ti, no edificar em Ti e sermos confirmados na fé. Pois nós precisamos, ó Pai, queremos ser provados e aprovados no Senhor. Queremos, ó Pai, falar como Tiago, que nós temos motivo de grande alegria ao passarmos pelas provações, porque sabemos, ó Pai, que a provação ela vai produzir a perseverança em nós. Ó Pai, no nome de Jesus, levanta um povo valente. Levanta um povo, ó Pai, que tem a palavra grudada nas mãos, ó Pai, como Eleazar, aquele guerreiro de Davi. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, levanta nessa igreja, Senhor, cada um de nós, como pessoas enraizadas em Ti, edificadas em Ti e confirmadas na fé. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aviso rapidinho, sábado nós temos adoração nas casas, vai ser lá na sua casa, né? Na casa do Gutierre e da Jô. Nós teremos nosso seminário aí em agosto. Tem a tela aí, Gabi? Você que não fez a inscrição ainda, você que não fez sua inscrição ainda, aponta seu celular aqui, ó. Né? E já vai abrir a telinha. Você fez, Max? Fez, né? Aponta seu celular aqui, ó. Vai ser de 19 a 21 de agosto. Olha só, você não pode perder de jeito nenhum, certo? Então essa semana nós vamos fazer, estamos focando aqui na igreja, porque a partir de julho agora nós vamos anunciar para bem mais pessoas, né? E eu creio que esse lugar aqui não vai caber, vamos ter que limitar as vagas. Amém? Mas assim, você não pode perder, certo? E outro aviso, terça-feira, oração, 7h30, oração, certo? Enraizar nele, né? Edificar nele. E domingo que vem nós temos a nossa escola MIV às 10 horas da manhã. Você faz lá na sua casa mesmo, pelo aplicativo da igreja, certo? Pelo aplicativo ou pelo YouTube. E à noite nós teremos o nosso culto, ceia, vai ser uma bênção, né? Então venha, convida as pessoas, convida seus amigos, convida seus parentes, né? E Deus vai fazer grandes coisas, amém? Então assim, uma semana abençoada para você. Creia na palavra de Deus e que tudo será bem sucedido na sua vida nessa semana.